E aí, meus amigos, beleza? Futuros policiais federais, maravilha! No bate-papo de hoje, nós iremos trocar uma ideia sobre os pontos mais importantes do direito administrativo que não podem faltar em seus estudos e sua preparação para a Polícia Federal. Beleza? Então, no primeiro momento aqui, gente, ó, o que eu fiz? Uma escala hierárquica do que mais cai para o que menos cai em relação às provas anteriores da Polícia Federal. E dentro de cada tema, de forma isolada, eu também irei trocar uma ideia com vocês, irei informar quais são os pontos principais que você, dentro de cada tema, deve focar. Tudo bem, gente? E na verdade, para que eu tenha ideia dos pontos que mais caem e dentro de cada tema, né, os assuntos que mais são questionados, só que, gente, é por estatística, não é que eu sou a mãe de Iná, não é mãe de Iná, João Bidu, né? Na verdade é por estatística, você analisa provas anteriores e puramente de forma estatística, você tem uma noção daqueles pontos que mais caem e dentro de cada ponto quais são os assuntos mais cobrados. Beleza, gente? Se vocês compararem o edital atual, Direito Administrativo, Polícia Federal, com os editais anteriores, né, Banca Sebrasp, antiga CESP, são praticamente idênticos. Legal? Muito bem. Vamos lá então, vamos lá comigo aqui, gente. Ó, dentro aí do direito administrativo, qual que é o número 1? O ponto que mais cai, gente? Está aqui, ó. Agentes públicos e a Lei 8.112 de 90, galera. Não tem como enfrentar uma prova da Polícia Federal sem dominar o tema agentes públicos e, consequentemente, a Lei 8.112 de 90. Galera, essa lei aqui, você sabe disso, é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais. Se você almeja um cargo público federal, não importa em que poder executivo, que é o seu caso, legislativo, judiciário, Ministério Público da União, Tribunal de Contas da União, Defensoria, não importa, gente. Se você almejar um cargo na administração pública do Poder Executivo Federal ou na administração direta ou em autarquias federais, Lei 8.112, ela irá regê-lo em sua vida profissional, tem que comer com farinha. Professor, dentro dessa lei, é muita coisa, são 253 artigos. Galera, foque no que mais cai. 3 pontos, anotem aí. Pega a sua canetinha. Primeiro ponto, provimento de cargos, como que a administração preenche um cargo vago. Artigo 8º e seguintes. Segundo ponto, regime disciplinar, deveres, proibições, penalidades administrativas, o famoso PAD, artigo 116 e seguintes. Terceiro ponto da Lei 8.112, direitos e vantagens, artigo 40 e seguintes. Daí você inclui sistemas remuneratórios, gratificações, adicionais, indenizações e licenças. Qual que é a parte boa, gente, quando uma lei é questionada em vosso edital? Resposta está na lei. Parte ruim é estudá-la, tá? Mas enfim, eu tenho certeza, se você conhecer bem esses 3 pontos aí, você mata, digamos, 80% das questões de prova, elas saem daí. Gente, segundo tema que é importantérrimo também, um tema que é do direito administrativo e tem uma base, uma grande base constitucional, é o tema responsabilidade civil do Estado. A gente tem que conhecer, tá? Sempre cai isso aqui. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Galera, dentro desse ponto, o que é fundamental que você saiba? O que é, né, a responsabilidade objetiva, ou seja, que o Estado responderá objetivamente por eventuais danos que os seus agentes provocarem a terceiros e, principalmente, as causas que excluem a responsabilidade civil do Estado. Caso fortuito, força maior e a culpa exclusiva da vítima. Legal. Terceiro ponto, que é um tema técnico, é um tema divertido, não é divertido, mas cai muito também, gente, aqui, ó, organização da administração pública. Gente, o que é administração pública centralizada, descentralizada, administração direta, indireta e as principais características das entidades que integram a administração pública indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Dentro desse tema aqui, eu apostaria em 2 institutos. Que institutos? Desconcentração e descentralização. Relembrando, desconcentração é a criação de órgãos numa única pessoa jurídica. A lei cria ministérios, criando órgãos dentro da União, é uma desconcentração. E na descentralização é também uma técnica de distribuição de competências, só que diferentemente da desconcentração, aliás, volta. Desconcentração e descentralização se inserem aqui no tema organização da administração pública. Vou voltar do começo, legal. São técnicas de distribuição de competência na administração pública. Quando a competência é distribuída dentro de uma única pessoa jurídica, criando órgãos, nome disso, desconcentração.
Quando a competência é retirada de uma PJ e conferida a outra, é uma descentralização. Criação de um ministério, órgão da União, desconcentração. Criação de uma autarquia federal. Retira-se competência da União, uma PJ, e confere-se à autarquia, uma outra PJ, descentralização. Super importante. Outro tema que é porreta, cai bastante, gente, ó. Ato administrativo. São aqueles atos que representam a administração pública. Galera, ato administrativo é fundamental que você conheça o que? O conceito óbvio, os requisitos. O que são requisitos? Os elementos que formam o ato administrativo, Tem até macete, um macetezinho, né? A gente lembra do macete? MC Off, motivo, competência, finalidade, motivo, competência, objeto, finalidade, forma, gente. São aqueles 5 requisitos, aqueles 5 elementos que formam a espinha dorsal de um ato administrativo. MC Off, motivo, competência, objeto, finalidade e forma. Tem que conhecer também os atributos, que são as suas características, lá o TIEPA, tipicidade, imperatividade, exigibilidade, presunção de legitimidade e autoexecutoriedade. Um outro ponto importante também, gente, é o que é a classificação. E qual que é o critério no que tange a classificação que mais cai? Quanto ao regramento. Quanto ao regramento, você sabe que os atos podem ser o quê? Discricionários e vinculados. Muito bem. Vamos lá, gente, ó. Aqui numa escala hierárquica, o 5º tema mais suscitado, poderes administrativos, Gente, e notem o seguinte, ó, que dentro aqui dos poderes administrativos, a Sebrasp especificou quais poderes ela quer que você estude. Hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. Não falou aqui em poder vinculado ou poder discricionário, tá, gente? Dentro desses poderes, qual que é o que mais cai disparado? Poder de polícia administrativa, tá, gente? Então eu focaria os meus estudos aqui no poder de polícia administrativa, que você sabe, tem um conceito bacana, um conceito teteia, lá no artigo 78 do CTN, do Código Tributário Nacional. Legal. Gente, tem outro ponto que cai muito aqui, ó. Licitação, gente, licitação. Galera, qual que é, por enquanto, pelo menos, qual que é a principal lei que vai tratar do tema, aliás, qual que é a principal lei geral que vai tratar do tema licitação em contratos da administração pública? É a Lei 8666 de 93. Legal, muito bem. Mas não está mudando. Gente, na verdade, está em trâmite um projeto de lei que tem por intuito revogar toda a legislação vigente sobre licitação e criar lá uma legislação única. Só que esse projeto ele foi aprovado na Câmara, no Senado e ainda não foi sancionado pelo presidente da República, então o seu edital foi publicado na vigência ainda da Lei 8666, tá? Que é a principal lei geral sobre licitação em contratos da administração pública. Dentro dessa lei, o que é fundamental que você conheça bem? Principalmente contratação direta sem licitação. Quando a licitação é dispensada, artigo 17, quando ela é dispensável, artigo 24, e quando ela é inexigível, artigo 25. E também é bacana que você conheça as modalidades, artigo 22 e 23. Convite, tomada de preços, concorrência, concurso e leilão. E não se esqueçam do pregão. Pregão é uma modalidade autônoma e o pregão presencial, Lei 10.520 de 2002. Pregão só se adquire através dele, só se licita pelo pregão, bens ou serviços comuns, bens ou serviços padrão. Muito bem, vamos lá, gente. Outro ponto que também cai, mas não com tanta frequência, mas é fundamental que vocês conheçam, lá os princípios que regem o direito administrativo. Gente, princípios explícitos, lá o famoso LIMP, artigo 37 caput da Constituição, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e os implícitos. Implícito é aquele que não é explícito. Explícito, LIMP. O que não for LIMP é implícito. Razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica, dentre tantos outros. E por fim aqui, gente, ó, o tema que eu pesquisei, né, enfim, tem uma incidência não tão grande, mas é fundamental que você conheça também, tá aqui, controle da administração pública. São aqueles controles, são aqueles instrumentos jurídicos e também administrativos que viabilizam a fiscalização da administração, tá? Gente, não se esqueçam que existem várias modalidades de controle da administração pública. Vamos relembrar? Controle administrativo é aquele em que a própria administração pública fiscalizará a si própria. Controle parlamentar, controle legislativo, perfaz na administração, que pode ser político ou financeiro. E também o controle judicial
ou jurisdicional, que é um controle que o Poder Judiciário realiza na administração pública desde que provocado. E esse controle se limita a aspectos de legalidade. Tudo bem? É isso aí então, meus amigos. Eu paro por aqui. Bons estudos, um beijo no coração e até a próxima. Valeu!